Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para nossa voltinha de número 64. Gente, essa volta depois da dureza que foi a volta 63, essa volta é mais fácil, tá? Na verdade, ela é tranquilinha de fazer. Vamos lá. Gente, se chegar no final do vídeo e vocês ficarem com alguma dúvida, não se acanhem. Deixa lá nos comentários. Mia, não entendi tal coisa. Mia, pode perguntar que eu tento ajudar, ok? Se vocês chegarem no final do vídeo e tiverem compreendido tudo direitinho, deixa um joinha lá pra mim, que eu fico muito feliz e também é a maneira que eu tenho de ter um feedback de vocês, de que vocês estão entendendo, que eu tô conseguindo me expressar, ok? E claro, se inscrevam no canal, gente, por favor, por favor. Vamos lá. A nossa volta de número 64, nós vamos voltar a começar a iniciar ela aqui, ó, na parte dos pontinhos baixos, aonde a gente tem a flor, tá? E nós vamos vir aqui, ó, tem a flor, vamos voltar pra trás aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô focada aqui. Aqui a gente não fez um ponto alto duplo, que a gente tá subindo no trabalho. Em cima desse ponto alto duplo aqui, ó, nós vamos fazer... Deixa eu até confirmar. Pera aí, gente. Fiquei com uma dúvida agora. É isso mesmo, gente. Já tava confundindo com outra volta. Eu tava... na minha cabeça, pegar em cima desse ponto era mais pra frente, mas é aqui na 64 mesmo. Como são muito parecidas os inícios, eu me confundo, tá? É normal. Gente, vamos lá. Então, aqui no ponto alto alongado que a gente vem subindo com ele, aqui na lateral, bem em cima dele, aqui, ó, nós vamos fazer o nosso famoso Vzinho. De um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo, tá? Então, é aqui mesmo, o nosso Vzinho. E agora, nós vamos fazer 26 pontos baixos, um em cada ponto que a gente vai encontrando aqui dos pontos baixos que a gente fez aquela trama pela frente, por trás, pela frente, que foi um sofrimento, né? Vamos lá, então. Ó, 2, 3, 4. Eu não vou fazer todos aqui gravando, porque senão vocês vão cansar. Mas a gente tem que chegar, quando eu chegar aqui, eu falo, até aqui tem que ter, vocês façam 26 pontos baixos. Um em cada pontinho que vocês vão encontrando, tá? Cuidado, porque tem uns pontinhos que são menorzinhos, que são os que estão por trás. E aí, vocês vão tomando cuidado para não perder nenhum ponto até chegar aos 26. Eu vou fazer os meus e já volto. Acabei aqui, gente, olha, os 26 pontinhos, pontos baixos. Agora, aqui, ó, a gente não tinha feito aquele ponto baixo largo? A gente vai vir no espaço, ó, não faz correntinha, não faz nada. Vem aqui no espaço entre o ponto alto, baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo largo, e esse primeiro ponto puff aqui, ó, a gente vem com a agulha aqui, desliza e faz um ponto baixíssimo, ok? Vai ficar assim. Sem fazer correntinha, sem nada,
eu venho aqui, ó, entre o primeiro ponto puff e o segundo ponto puff aqui, ó, em vermelho, os pontos puff vermelhos aqui, eu venho aqui no meio e faço 8 pontos altos, ó. Vai ser um leque. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, a gente tem um lequinho de 8 pontos altos entre o primeiro e o segundo ponto puff, aqui em vermelho. Agora, a gente vai fazer um ponto alto pela frente, mas a gente vai vir aqui, ó. Aqui não seria o próximo espaço que a gente iria tecer, nós vamos descer na carreira aqui, ó, na volta que a gente fez o outro ponto puff, e a gente vai pegar esse ponto puff inteiro aqui, ó. Passa a agulha embaixo dele aqui, ó. Deixa eu ver, tá? Dá uma laçada e faz um ponto alto pela frente, tá? Ó, nosso lequinho vai ficar assim, com esse ponto alto pela frente, abraçando o ponto puff da primeira série de ponto puff que a gente fez, que é esse amarelinho aqui, tá? Dou uma laçada na agulha, venho de novo aqui, ó. Então, pulo esse espaço, venho aqui entre o 1, 2, 3, entre o quarto e o quinto. Peraí. 1, 2, 3. Mentira. Entre o terceiro e o quarto ponto puff, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Aqui, eu pulo um espaço de ponto puff aqui, ó. Venho nesse, entre o terceiro e o quarto ponto puff vermelho e faço novamente 8 pontos altos. Um outro lequinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, eu já tenho um segundo lequinho aqui. Dou uma laçada na agulha. Aqui seria o próximo espaço que a gente teria para tecer. Vamos descer novamente lá na primeira volta que a gente fez ponto puff aqui. No ponto puff amarelinho. No ponto puff amarelinho agora é 1, 2, 3, 4. No quinto ponto puff amarelinho da carreira de baixo aqui, ó. A gente vem, passa a agulha por trás dele, puxa a linha e faz um ponto alto pela frente, tá? Ó, já temos 2 lequinhos. Olha que gracinha que fica esse trabalho. Agora aqui, entre meio o penúltimo e o último ponto puff vermelho, aqui eu venho e faço mais 8 pontos altos. Então, um outro lequinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Gente, essa flor aqui que tá se formando, feita no barroco 6,
Ontem eu falei que eu ia trabalhar com barroco 8 no vídeo anterior, né? Desculpa, gente, é no barroco 6 que eu trabalho. Barroco 6, eu errei o número. Esse aqui é o fio barroco 4, como eu falei no início. Mas essa flor, com uma agulha, quando você comprou a linha, tem várias opções. Essa linha pode ser trabalhada com agulha tal, tal, tal e tal numeração. Você escolhe a última, que é a maior. Então, você pega a agulha maior no barroco 6, que eu não lembro qual é agora. E faz, essa flor fica a coisa mais linda, ela fica gigante. No barroco 4 ela tá ficando menorzinha, claro, é pela agulha que eu tô usando e pelo fio que eu tô usando. Se você for trabalhar com lã, também trabalhe com uma lã mais grossa, porque realmente dá um efeito muito bonito na peça. Aliás, eu acho que é o coração da peça é essa flor depois no final, né? Claro que ela é muito detalhada, muito trabalhada, mas essa flor, ela fica linda. Acabei meus 8 pontos altos. Para de falar, né, Mia? Você fala demais. Mas são dicas que eu dou pra vocês. Quando a gente acaba o terceiro lequinho aqui, ó, de 8 pontos altos, a gente vai vir aqui, ó, entre o ponto puff e esse ponto baixo alongado aqui, a gente vem aqui e faz um ponto que baixíssimo agora aqui, ó, tá? Pra fechar o lequinho aqui, ó, ok? E agora eu começo aqui no próximo ponto, ó, novamente a minha sequência de 26 pontos baixos, tá? Eu não vou gravar, porque vocês ficam entediados, eu sei, e é repetição. Vocês façam os 26 pontos de vocês, eu já volto. Fiz os meus 26 pontos baixos aqui, ó, gente, tá? Vai sobrar um pontinho aqui, ó, que é o ponto alongado aqui que a gente tá vendo. E a gente não vai tecer aqui, ó, em cima dele aqui, a gente vai tecer depois dele. Aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E aqui a gente faz o nosso Vzinho, ó. Porque como a gente começou antes dele aqui a gente pula um pontinho, faz os 26, ignora o pontinho e faz o Vzinho depois do ponto alto alongado, que é pro trabalho não ficar torto, porque ele tá abrindo, assim. Se eu fizer aqui, ele vai ficar torto. Então, é sempre depois do ponto alto alongado, por isso que eu fiquei com dúvida no início. Mas é isso mesmo. Tá, gente? Agora vem a parte mais facinha, que é mamão com açúcar. A gente fez esse ponto, o nosso Vzinho aqui, ó, nesse pontinho. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto, um segundo ponto alto. Então, são 2 pontos altos. Depois do Vzinho, tem 2 pontos altos que ficam bem juntinhos, tá? A partir daqui, a gente vai trabalhar por 26 vezes. Você vai fazer uma correntinha, pular um ponto e um ponto alto. 27, na verdade. Só que quando você fizer o ponto alto de número 27, você não faz a correntinha, tá? Você encerra no ponto alto 27. Então, vai contando até você ter 27 pontos altos na lateral. Quando chegar no 27, você não faz a correntinha de separação. Para aí. Mas, até chegar ao 27, ó, então eu fiz um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, o segundo ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, o terceiro ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, o quarto ponto alto, uma correntinha, pula um ponto,
o quinto ponto alto e assim vai, ó. A gente vai fazer esse trabalho aqui até chegar no ponto alto de número 27. Quando vocês chegarem no 27, para e eu já volto, vou fazer toda a minha sequência aqui e volto para mostrar como é que a gente finaliza. Olha, os 27 pontos altos feitos, tá? Então, o que eu falei, chegou no 27, não faça correntinha, para. Esse, pra mim, esse aqui é o meu número 27, o meu ponto alto de número 27. Esse daqui a gente não faz a correntinha, a gente vai fazer o quê? O parzinho dele, aqui, ó, aqui do lado, sem correntinha. Porque aqui no início, a gente não começou com 2 pontos altos juntinhos, lembra? Então, é isso. O 27 é o último, e aí depois você faz mais um ponto alto do ladinho dele, sem correntinha, e nós chegamos aonde, gente? Chegamos aqui, ó, aonde é feito o nosso Vzinho de ponto baixo, correntinha e ponto baixo, exatamente em cima do ponto alongado. Chegamos aonde nós começamos. Ok, gente? Essa é fácil, né? E é rapidinha de fazer. Mais uma etapa, mais uma carreira, uma voltinha da mandala explicadinha. Qualquer dúvida já sabem, né? Gente, se vocês... Uma amiga do nosso grupinho aqui do YouTube me perguntou sobre cores, para mim dar dicas de cores. Mas eu acho que eu vou falar sobre isso no começo do próximo vídeo para todo mundo ouvir, tá bom? Então eu volto com vocês com a nossa aulinha de número 65. Até mais!